E isso na década de 40. Aí vocês vão ver a década de 50, década de 60, 70, 80, 90 e 2000. Gente, quem estava na década de 50 também não reconhece o mundo hoje, reconhece? Se vocês verem o potencial nuclear que esse planeta se armou e está se armando até hoje, daria para destruir o planeta mais de 100 vezes. Eu quero que vocês entendam que almas especiais, almas índigo, não é só alma espiritualizada não, que vem aqui para fazer coisas espirituais. Veja os mestres da informática, os caras que fundaram o movimento da informática no mundo. São gênios, cara. Você pensa que qualquer um faz isso aí? Como o pessoal do Bill Gates, aquela equipe toda, o cara da época descobre. Puta, o mundo evolui tanto depois da microcomputação, né? A invenção do microchip, do transistor, dessa tecnologia toda. Bom, o que cabe agora entender é o que vai acontecer daqui para frente. Se identificou um processo de falência econômica, até matematicamente, contabilmente, o sistema econômico está falido. Isso tudo está identificado. Qual é o plano mental dominante hoje da sociedade, quais são os movimentos que estão operando a transformação. Eu cito sempre a questão da ecologia, a questão da física quântica, que vai revelando as disciplinas, uma nova forma de ordenação, de ordenamento e uma nova forma também de pensamento. O orientalismo se juntando com o mundo ocidental, né, dando novos conceitos, né, da vida após a morte, da reencarnação. Todos esses conceitos orientais agora entraram no Ocidente já há muito tempo, as práticas meditativas. Então um conjunto de sistemas está forjando aí um campo de pensamento lentamente, só que não dá no momento para perceber o que está acontecendo. Aparentemente continua a mesma mentalidade, ela não se alterou, apesar de crise, apesar de visibilidade de uma falência, mas aparentemente a gente não se nota visivelmente qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de transformação. Onde o sistema chegou, nós já sabemos. A questão é saber para onde a coisa vai se transformar. Porque a mudança histórica ela é lenta, né? Ela é muito devagar, mas ao mesmo tempo nós sabemos que existe uma série de movimentos que estão fazendo aí um processo de transformação com toda elementos novos, né? Grupo de novas ideias, novos conceitos que estão espalhando pelo mundo inteiro, inclusive com a facilidade dos meios de comunicação, né? Dessa rede informativa. E com isso não se nota assim mesmo ainda uma mudança visível de comportamento, de personalidade. É um processo que está em processo de maturação. E além de um movimento histórico visível, de vários movimentos que vão transformando, né, que vão forçando, uma questão da ecologia que força contra o capitalismo, faz uma pressão contra o capitalismo, apesar de tudo isso, temos também a mudança genética do planeta, né? E o que significa isso? É evidente que as crianças que estão chegando têm uma mentalidade já muito diferente. Uma criança de 5 anos mexe no computador com facilidade. Então é evidente que uma nova raça humana está se formando a partir dessa geração que vai chegando. Inclusive dizem aí que tem pessoas aí na faixa de 20 anos de idade, né, quase adolescentes, que já estão no nível de evolução muito alto. Eu pessoalmente não conheço ninguém. Mas parece que o processo de mutação genética, ele já é evidente, ele já está se dando, né? E vai projetando, é evidente, com a mudança para as próximas décadas, um processo de transformação que vai auxiliar em toda essa mudança histórica aí que está se dando, né? Através de inúmeros movimentos pelo mundo inteiro. Então, com um visível esgotamento da sociedade, né? Com um visível processo de falência até contábil, né? Matemática do sistema produtivo, né? Então, com todo o processo de falência, com todo o processo de transição, não é difícil se entender que após uma falência, após um esgotamento de um processo social, civilizatório, psicológico, né?
cultural, interpessoal, conforme nós estamos vendo aí, não é difícil de entender que após isso virá um novo processo de mudança, assim como saiu o Império Egípcio, como saiu o Império Romano, como saiu a nobreza feudal, a Idade Média, como entrou a burguesia, que agora começa a se esgotar. Então não é difícil de entender que historicamente os prazos e os sistemas se sucedem. Então também não precisa ser profeta para entender que nas próximas décadas o mundo vai dar um salto tecnológico, um salto científico, um salto, enfim, civilizatório muito grande. E considerando todos esses movimentos que já vão apresentando toda uma normatização, uma conceituação toda nova e toda uma mudança genética, né? Crianças diferentes, adolescentes que já vão mostrando também uma outra perspectiva, né? E até em laboratório já se identifica uma genética diferente. Então, somando isso tudo, não é difícil, né, de prever, se entender que nós estamos aí próximo, historicamente, a um salto de civilização. Então, a questão aqui é se fazer a síntese do entendimento disso tudo, se colocar dentro dessa posição de mudança, se posicionar e participar, entendendo historicamente o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer, se posicionar melhor dentro disso e entender o nosso processo de mudança, de transição, de transformação, né, social, econômica e histórica. Seria uma transição entre um estado de trevas e um estado da luz, né? Se nós pegarmos todos os textos proféticos de vários povos, de várias culturas, né, você vai ver, se nós pegarmos o Apocalipse de João, Apocalipse da Bíblia, né, o livro das revelações, ele sempre vai dizer o seguinte: haverá um período de profundas transformações, de grandes catástrofes, guerras e tudo mais, e após esse período haverá o julgamento das almas, o chamado juízo final, ok? E após esse período a chegada da era da luz, de uma nova era, né? Da era de uma nova consciência. Se você interpretar o Apocalipse, você vai ver que ele fala isso, que virá um novo céu e uma nova terra, aquela coisa toda. Se nós analisarmos as profecias de Nostradamus, ela é idêntica. Ela mostra um período de grandes transformações, né, planetárias, geológicas, físicas, guerras e tudo mais. E após esse período de guerras e tribulações, aconteceria um novo tempo, 1000 anos de paz, que o pessoal fala, um período bastante profundo, né, de um novo tempo. Edgar Cayce, um profeta moderno, um sensitivo americano muito famoso, tem as mesmas previsões. Ele prevê um período de conturbações geológicas e conturbações sociais, e após esse período, então, seria instalado na Terra um novo governo, uma nova era, uma nova instituição baseada em outros princípios que não mais o capitalismo, que não mais essa coisa materialista. Seria um governo baseado no espírito, né? A grande mudança que poderia ocorrer na estrutura do planeta Terra e da própria estrutura social é a descoberta do espírito, a manifestação consciente do espírito humano em todas as relações sociais, econômicas e culturais. Isso seria a era da luz. Porque nós estamos baseados nesse momento na era da matéria, certo? A matéria do dinheiro, do capitalismo, dos conflitos gerados pelo capitalismo, pela economia e tudo mais. Não são mundos baseados na religião clara. As religiões que existem aí são religiões obscuras, porque são doutrinas. As pessoas que seguem essas religiões, elas não são espertas, elas não são seres iluminados, não são seres que vivenciam o espírito, né? São seres que seguem uma doutrina, tá? Pode ser qualquer doutrina religiosa do planeta, né? Ok? Muito bem. Se você vê os maias, é muito interessante que os maias são povos, é um povo que nunca teve contato com nenhum ocidental. A sua cultura não pôde ser influenciada por nenhum aspecto, veja bem, da religião, da psique, dos modelos ocidentais. Agora, por que os maias fazem uma previsão de uma transformação apocalíptica e também de uma nova era, de um novo sol, como eles dizem, uma era da luz e tal, no mesmo período praticamente que aquelas
outras culturas fizeram as mesmas profecias. Então, abordando aí a colocação do professor Laércio a respeito das profecias de Apocalipse, né? Ele cita o Apocalipse, ele cita Nostradamus, ele cita a profecia dos Maias, enfim, ele levanta toda uma questão de análise proféticas, né? Existe uma ciência que estuda isso, inclusive um estudo técnico, né, detalhado, aprofundado do Apocalipse, né, da Bíblia, em que prevê um final de era, um período de grande transformação e de um salto diferenciado para um futuro, né, mais evoluído. E ele faz esse comparativo que exatamente outras culturas, diversas outras profecias, falam exatamente a mesma coisa. Então o que acontece é que há um consenso entre os profetas, que já tem um estudo já dentro pelo menos da aproximação da ciência, né? Existe a chamada escatologia, que estuda o fim dos tempos. Então isso já foi muito estudado. E se comparar com a situação atual, com a perspectiva do jornalista, dos economistas, quer dizer, de quem observa a situação global, nós estamos aí num fim de era, num fim de ciclo geopolítico, num problema sério do capitalismo. Então, existe aí uma aproximação entre a ciência oficial, o que a gente observa, né, e pode analisar academicamente, jornalisticamente, e essas profecias que foram feitas no passado. Então, o ponto central disso aí é justamente a ligação entre esse pensamento racional, estritamente racional da academia, do meio acadêmico, e as profecias que vêm de um processo de intuição, de um processo mediúnico, enfim, de um outro processo de concepção mental. Então, da mesma forma que a reforma religiosa, o renascimento e o iluminismo levaram ao desenvolvimento do campo da razão, da inteligência, da ciência racional, e projetaram essa sociedade atual, da mesma forma, outros movimentos, né? Eu costumo citar a ecologia, o estudo da física quântica, a questão do orientalismo, né, com as suas concepções de vida após a morte, uma coisa transcendental. Então já existe todo um movimento análogo a esse que foi feito no passado, que transitou a Idade Média para o presente, que está se dando agora do ponto de vista psicológico, de transformação psicológica radical. Lógico que é um processo histórico, é um processo lento. Então o campo mental coletivo está sendo agora realmente transformado por esses conceitos do orientalismo, da física subatômica. Ele está sendo explicitado, apesar de todo sempre um processo de censura, né, porque as classes dominantes não evitam sempre um processo de mudança, porque isso afeta os seus interesses, mas é muito visível, né, tecnicamente, do ponto de vista jornalístico, do ponto de vista acadêmico, um processo de transformação, o que vem justamente coincidir com as profecias de todos. Então esse desenvolvimento, esse padrão mental da nossa era, da nossa época, que é a razão, o meio racionalista, científico, ele está ligado a um padrão mental, quer dizer, ele é produto de um padrão mental racional, um produto intelectual. Só que a neurociência já provou que a mente não é apenas o intelecto é uma parte da mente, a mente é muito mais do que o intelecto. Então esses conceitos quânticos, esses conceitos ecológicos e principalmente o orientalismo já estão trabalhando campos de sensibilidade que são diferentes da razão, do campo intelectual. Então existe um processo neurológico, um processo neurofisiológico sendo trabalhado para que se desenvolva na humanidade, conforme se desenvolveu do passado para o presente um campo da racionalidade. Isso foi trabalhado, isso foi desenvolvido, isso não caiu do céu, né? Isso foi um processo histórico longo para desenvolver essas propriedades. Agora, novamente, um outro processo vai desenvolvendo outras faculdades mentais que são na sensibilidade espiritual, no sexto sentido, uma capacidade de percepção que é diferente e, na verdade, vai muito além da razão. Então, essa grande mudança a nível cultural, histórica, sociológica que está acontecendo, ela tem que ser observada também pelo campo psicológico de cada um. Vivemos uma época de grande conflito, né, psicológico. O ser humano está tendo que se adaptar a uma mudança planetária, ao fim de um processo econômico, inclusive, para ser mais resumido, dando de cara em um desemprego cada vez se aprofunda mais pela mecanização, cresce a tecnologia
cresce também o desemprego. Então, psicologicamente, o homem agora do século XX, XXI, está tendo que se adaptar psicologicamente, né, de forma drástica, a uma mudança global, civilizatória. Evidente que a gente pode imaginar, né, e fica evidente e lógico, que é um processo de desgaste psicológico imenso. Então, o que tem o fator principal nisso tudo é o grau de dificuldade e de conflito que as pessoas estão vivendo diante de toda uma mudança, de um momento de transição, que é um momento de quebra de uma estrutura, e não tem ainda uma nova estrutura para se trabalhar e para se viver e sobreviver. Portanto, quer dizer, o processo psicológico é extremamente difícil, de extrema dificuldade. Existe o processo que está mudando, né? O processo com novas conceituações, novos conceitos, novas ideias, né? Uma nova ciência, mas ao mesmo tempo o drama pessoal, psicológico de cada um de se adaptar a isso tudo, o que é extremamente complicado. Então aqui, acho que a grande dificuldade e a grande interrogação é como é que as pessoas, nós, vamos sobreviver a isso tudo do ponto de vista do psicológico, do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional. Esse me parece o mais complicado, porque esse é o mais imediato, esse que afeta o nosso dia a dia, no momento, no papo cotidiano. A questão de transformação do campo da civilização, da sociedade em si, passa inicialmente pela mudança e transformação do campo mental, psicológico, né, individual e coletivo da sociedade. Então tudo que se materializa, ele tem que passar pelo plano do pensamento. Da Idade Média até os dias de hoje, houve um desenvolvimento muito amplo do campo da razão, com a entrada do cartesianismo, com a entrada do iluminismo. Então se desenvolveu, né, a ciência racional. Então tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ser matematizado, e estamos na era, entramos, né, evidentemente, na era da ciência. Só que no século X, no século XI, se falar em ciência, em alta tecnologia, em meio de transporte e comunicação sofisticado, como nós temos hoje, também seria uma coisa muito exótica, né? Da mesma forma, no campo de hoje, onde se usa exclusivamente o campo da razão, é muito exótico se falar também em sexto sentido, em clarividência, em percepção extrasensorial. São coisas também que estão fora da nossa cultura, fora da nossa especulação diária. Porém, isso não quer dizer que o campo mental não vai se expandir para outros campos, além da razão, mantendo a razão, mas com um campo de percepção muito mais alargado. Esse alargamento já está sendo feito, isso no desenvolvimento de um campo mental coletivo diferente desse que está aí, vai também projetar uma sociedade diferenciada também. A questão é que se torna muito exótico se falar essas coisas, mas lembrando que a história, em determinados momentos, né, por longo período, também foi muito exótico falar no campo racional, e se usar o campo do raciocínio, o campo da comprovação matemática, da comprovação científica. Então isso tudo é uma questão de tempo histórico. E considerando que o nosso campo neurológico, psicológico, ele está sendo extremamente alterado. E provavelmente nas próximas décadas nós vamos sentir uma grande alteração de percepção do nosso campo mental, uma grande alteração do nosso campo de sensibilidade e percepção. Eu acho que é um resumo fundamental para que todos nós possamos compreender. Nós que vamos pesquisar o mundo esotérico, o mundo espiritual, nós precisamos compreender muito bem essa base fundamental dos conceitos da física. Eu vou apresentar vários desses conceitos nesse nosso programa aqui, nessa nossa palestra, nessas nossas palestras que nós vamos estar disponibilizando na internet para todos vocês. E nós queremos que o meio esotérico tenha um fundamento mais sólido quando falar sobre física quântica, né? Porque hoje a gente se assusta, né? Tudo é quântico no meio esotérico. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado para entender as raízes desse problema, as raízes dessa palavra, desses conceitos, e até que ponto nós podemos usar esses conceitos em questões esotéricas, em questões espirituais. Ok? Então, é isso. Estou
da física quântica que o professor Laércio se refere é que ela dá um teor científico, né, aos avanços relativos ao entendimento do estudo orientalista, que se baseia numa versão muito diferente da física newtoniana, da física clássica. Então, espaço e tempo, movimento, a relação do todo com a parte, modifica completamente as concepções de sociedade, de sistema, de política, de economia, inclusive. Então, com isso, a importância do entendimento da física quântica como a última palavra de entendimento e de interpretação, não só na parte científica de laboratório, mas no espelho, né, no contato das relações sociais, né, e da própria sociedade do dia a dia. Os conceitos atuais de sociedade, desde a psicologia até, enfim, o processo global, o processo político, toda a manipulação de informação, ela é baseada no conceito da física newtoniana, que dá um teor completamente diferente daquilo que apresenta a física quântica. Então, entender essa física quântica como um avanço em relação à ciência tradicional, aos conceitos da ciência, significa mudar o parâmetro de visão, o parâmetro de comportamento, o parâmetro de entendimento, o parâmetro de aplicação em todas as políticas, né? Em toda a forma de pensar, a forma de se comunicar, a forma de tratamento dos meios de comunicação, a forma da segmentação da geopolítica global. Ela segue uma visão mecanicista. Se os governantes aplicarem o conceito quântico, né, de que a parte tem que se interar com o todo, a geopolítica vai ficar totalmente alterada, né? Essa divisão internacional muda, inclusive a divisão de classe, a divisão de renda, a divisão de concentração de poder, de concentração de riqueza, ela vai ser alterada se for entendido e aplicado os conceitos da física quântica. Por isso que é importante a base de um cientista, no caso do professor Laércio, apresentando que a física avançou, a ciência avançou e tem que se retratar essas mudanças, né, com embasamento científico. Então, na medida que se entende um processo de falência do sistema civilizatório, do sistema político, do sistema psicológico, quer dizer, a forma das pessoas pensarem, de se comunicarem, de se comportarem, né, que é o que materializa a fórmula da sociedade, da civilização. Então, se reconhece essa falência, é necessário que haja uma mudança. Só que essa mudança ela não vem do nada, ela não vem do acaso, ela tem que ser provocada através de uma mudança de conceito, de concepção, de conhecimento e de aplicação desse conhecimento na prática. Então, se entender que a mecânica quântica, o estudo subatômico, ele modifica todas as relações de entendimento da natureza e, consequentemente, do entendimento do que é a sociedade, do que é a distribuição, do que é o sistema propriamente dito, então é fundamental que se tenha um conhecimento científico aprimorado dessa física subatômica, dessa física quântica, para que se possa implementar alguma mudança. Já que o sistema faliu, ele tem que mudar. Agora, para mudar, é preciso que saiba como fazer essa mudança, entender os novos conceitos, as coisas mais avançadas, a pesquisa mais atual e mais perfeita da ciência. Boa noite a todos. Professor, a primeira pergunta é se a humanidade está a caminho para a Era da Luz. Quando essa era chegar, não será possível que os novos humanos viajem pelo espaço sideral, mesmo encarnados? Não entendi. Eu não entendi a pergunta. A pergunta é se os seres humanos, após a entrada da Era da Luz, os seres humanos eles vão poder viajar pelo espaço, mesmo encarnados. Ah, com certeza. Com certeza. Quando a humanidade chegar na Era da Luz, presta atenção no que vai acontecer. O que significa Era da Luz? Era da Luz significa que esse véu de Maia, essa cegueira que a humanidade carrega nessa testa aqui, que é ter a terceira visão apagada, ela vai abrir. Você vai estar falando e conversando com espíritos o tempo todo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. Todas as noites, quando você sair do teu corpo, essa saída vai ser perfeitamente lúcida e consciente. Então, você vai fazer uma projeção astral consciente. Com essa projeção astral consciente, você vai se deslocar para outros planetas, para outras estrelas.
Porque na Era da Luz os espíritos começam a se libertar da lei do karma, porque a Era da Luz é pré-ascensionamento. Certo? A Era da Luz é a última experiência que um espírito vivencia na matéria. A última. Depois ele acorda, ele percebe que não há a mínima necessidade de existir na matéria. E quando você acorda para a sua verdadeira realidade espiritual, que você é um espírito e esse corpo é uma capa que só atrapalha porque ele é muito denso, para que levar esse corpo para as estrelas, cara? Puta, isso aqui é... Estamos aí diante de um salto tecnológico muito grande. Agora, na reunião de Davos, em janeiro de 2021, deve ser anunciado, segundo a imprensa, a mídia está informando, a declaração oficial do uso do 5G. O 5G é evidente que é uma tecnologia que vai disparar a mecanização e já se prevê, inclusive, a entrada de robôs, a multiplicação das máquinas, né, em lugar do trabalho humano. Então nós estamos aí diante, na verdade, de uma grande quebra de paradigma a nível geral, a nível setor produtivo, a nível setor político, a nível da geopolítica global, a nível de psicológico, a nível interpessoal, familiar, enfim. Estamos diante de uma sociedade que está apresentando aí uma insatisfação, uma insuficiência, uma evidente saturação e, ao mesmo tempo, não se tem a apresentação de um novo modelo para substituir toda a dinâmica que se apresenta na atualidade, tanto no setor da produção como na própria questão cultural, né? A questão de valores. Então nós estamos diante aí de um imenso desafio, né? De um gigantesco desafio, e na verdade o momento é muito mais de interrogação, muito mais de perguntar, de ter dúvida, olhar a crise, olhar a possibilidade de mudança que está acontecendo, mas as respostas realmente são muito difíceis, né? Nós não temos aí a noção de como vai ser essa quebra histórica, essa quebra de paradigma e essa mudança, porque na verdade é uma mudança praticamente em todos os setores da civilização, da sociedade. Na verdade nós estamos entrando num outro período histórico, num outro processo, e o campo psicológico das pessoas, de todo mundo, é evidente que tem que estar muito alterado em função disso. Então a grande dificuldade é a nossa reação psicológica, a nossa adaptação psicológica a todo esse processo de mega mudança. O professor Laércio citou a questão da alteração do campo mental, né? Como eu citei, já coloquei a questão da nossa racionalidade, que a nossa sociedade ela praticamente só aceita na sua pedagogia, no seu dia a dia, o padrão da razão, e a própria ciência já descobriu há muito tempo que a mente não é apenas o intelecto, não é apenas a razão, ela é muito mais. E os místicos, né, as pessoas que mexem com a parte esotérica, estão identificando já a questão de possibilidade de expansão de um sexto sentido, de um sentido mais perceptivo, de um alcance mental que iria formatar um novo campo de pensamento, uma nova mentalidade. Então tudo isso está na pauta de mudança, de quebra do chamado paradigma, né? Esse é o maior ponto de desafio, que é justamente a adaptação e a mudança do campo mental coletivo em função de se criar uma nova sociedade. Mas aí, independente da criação de um novo sistema, de uma nova sociedade, eu acho que o grande ponto do momento é a nossa resistência psicológica em função de tanta mudança, tanta adaptação, tanta transformação, que levam o campo mental humano a uma saturação. Então essa outra grande dúvida de como é que vai ser feita essa possibilidade, essa resistência de se adaptar e enfrentar o processo de mudança e conviver com essa quebra de sistema, com essa ausência de valores, com essa ausência de perspectivas dentro da atualidade. Então, com isso, eu acho que já existem teorias, né, que eu acredito que tem bastante fundamento, é que a tal grau de concentração que as pessoas têm que ter atualmente para resistir ao processo de mudança, ele tem que estar tanto autocentrado, tanto concentrado em si mesmo para se equilibrar, que ele acaba não participando com os outros, o que demonstra e evidencia um grau de egoísmo, ou esse egoísmo é produto realmente de uma limitação, da impossibilidade do psiquismo humano é lidar com tanta mudança, tem que se adaptar tanto, ainda tem energia suficiente para lidar com os outros. Então
Então essa é a grande chave, é a grande questão do momento. A nossa adaptação psicológica é um processo super alterado de grandes, imensas mudanças.